Deus. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos gravar agora o quarto vídeo da gravidez, né? Falando sobre meus partos, tudo. E agora eu vou contar a história da minha filha Emanuele Laís, né? Como que foi a gravidez, o processo, tudo que passamos juntas, né? Tem muita obra de milagre aí no meio, para quem acredita em anjo, né? Porque eu acredito, porque eu vi no meio do testemunho dela. Então, bora lá, não esqueça de se inscrever, não esqueça de curtir, compartilhar, para que esses vídeos cheguem a mais pessoas, né? Que possa tocar muitas pessoas aí. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas com histórias de vidas parecidas, né? Que vai se identificar aí. Então, vamos lá, né? Depois do parto que eu tive da minha filha Giovana, tudo aí, graças a Deus, tudo bem. A Giovana foi crescendo saudável, tudo. Passou uns anos, eu fui tirar minha carta, né? Fui tirar minha carta pra poder dirigir, me habilitar, tudo. O que aconteceu? Eu comecei a passar muito mal. Quando eu comecei a passar muito mal, eu falei assim, gente, o que eu tenho, né? Mas meu ciclo tava vindo normal, então eu nem pensei em outra gravidez, né? Eu já tava num estágio da minha vida assim, já que queria tirar a carta, trabalhar, mesmo com as crianças pequenas, sempre tive a ajuda do meu esposo, minhas cunhadas por ali. E eu nem pensei. E quando foi um dia, até engraçado, era naquela época do sapato da Lulu, e uns tamancos que tinha, e eu era louca por um. E meu marido foi e comprou um pra mim. Só que aí, na hora que a gente foi atravessar a rua, tava toda feliz, né? Na hora que a gente foi atravessar a rua lá em São Miguel, São Paulo, o que aconteceu? Eu fui atropelada por uma moto. E a moto me jogou embaixo do ônibus. No que a moto me jogou embaixo do ônibus, né? O farol tava fechado, eu só ouvi o barulho do ônibus já pra sair. O ônibus ia passar em cima da minha cabeça, porque eu caí embaixo da roda do ônibus. E de repente eu vi uma mulher que chegou perto do meu esposo e falou assim: puxa ela daí, né? Tira ela daí. Aí tiraram eu, colocaram eu na calçada. E essa mulher virou e falou pro meu esposo assim: vai ver como que tá o bebê, né? Só que aí eu olhei pra ela e falei, não tô grávida. Aí ela virou pra ele e falou assim, vai no médico ver como que tá a criança, né? Por causa da pancada que eu tive da batida. E a moto bateu do lado da minha barriga, assim, sabe? Só que eu nem sabia que tava grávida. E eu virei e falei pra ela que não tava grávida, que não tinha bebê nenhum. E virei, meu esposo foi lá me socorrer, eu fui levantar, ver se tinha machucado, tudo. Quando eu olhei pro lado, aquela mulher já não tava mais ali, sabe? Sumiu um passo de mágica. Eu falei, gente... Aí virei pro meu esposo, você vai no médico? Eu falei, não, vamos embora pra casa, não tem nada pra fazer no médico. Só que aí, chegou em casa, eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a vomitar muito, passar muito mal, muita dor no estômago. E isso foi passando um dia, 2, 3, 4. E eu tinha convênio. E aí eu falei pro meu esposo assim, eu vou ter que ir no médico ver o que aconteceu, que eu acho que a batida foi tão forte que deve ter machucado algum órgão meu, né? Porque como meu ciclo tava normal, nem imaginava que eu tava gestante. Gente, fui no médico sozinha, contei o que tinha acontecido, o médico pediu uma ultrassom da minha barriga, do meu abdômen, para poder ver se tinha machucado alguma coisa, né? Porque eu tava passando muito mal mesmo. E quando eu entrei na sala do médico, ele tava fazendo a ultrassom, ele vira pra mim e fala assim, ó, eu tenho duas notícias pra te dar, uma boa e uma ruim. Aí eu falei assim, tá. Aí ele falou assim, a boa é que um tá vivo e a ruim é que um tá morto. Aí eu pensei, um quê, doutor? Ele, os bebês. Eu falei, que bebê? Ele falou, você tá grávida, você não sabe? Eu falei, não. Ele falou, você tá gestante de gêmeos. Aquilo ali pra mim, sabe, eu fiquei desesperada. Sozinha dentro daquela sala, não conseguia nem falar mais com o médico. E eu saí com aquele papel na mão, com aquela ultrassom, eu não acreditava. E ele pegou e falou assim, ó, você tá grávida de gêmeos, mas um faleceu e o outro tá vivo. Só que também ele falou que não ia vingar porque tava, como deu descolamento, né, na batida, podia o outro também não vingar. Então ele falou que era pra mim procurar um médico pra poder ver o que ia acontecer. Só que eu saí dali, gente, eu não pisava no chão. Eu não pisava no chão. Eu saí dali como se eu estivesse andando nas nuvens, não sei te explicar, sabe? Ao mesmo tempo que eu pensava assim, que eu tava gestante, que eu não sabia, eu já tava de 4 meses. Eu já tava de 4 meses. Eu não sabia. Aconteceu tudo isso, sabe? Veio tudo de uma vez. Então aí vocês pensam, eu com 3 crianças em casa, grávida da quarta criança, querendo tirar minha carta,
Aí descubro que tô grávida de gêmeos, que um tá vivo, que o outro não tá. A incerteza do amanhã, sabe? Tomou conta assim. Então, um pouco que eu já tava me levantando daquela depressão, já eu tava focando minha vida pra trabalhar, pra tirar minha habilitação, tudo, eu voltei tipo a estaca zero, porque ali começou um processo de médico atrás de médico, de exame atrás de exame, e os médicos falando que ela não ia, que eu não ia levar a gravidez adiante, porque não dava pra mexer no feto que tava morto dentro da minha barriga. E era pra ver o que ia acontecer, sabe? Tipo assim, eles deixou assim, ó. É o que Deus quiser. E aí, pessoal, eu comecei a buscar muito a Deus. E eu falava, Deus, o Senhor que colocou aqui, eu nem sabia que estava grávida, guarda meu bebê, tem misericórdia. Eu me senti grávida 2 meses, né? Porque eu descobri de 4 e ela nasceu de 6 meses. E eu passei muito mal, muito mal. Eu vivia no hospital e em casa, era hospital e em casa. Eu praticamente não tinha mais vida em casa, era só mais hospital. Quando foi um dia, eu começando a passar muito mal, muito mal. O médico deu um remédio pra mim pra poder secar o outro feto dentro do meu ventre, né? Que secou, ficou um saquinho gestacional só. E o outro foi desenvolvendo. Graças a Deus, Deus faz tudo perfeito, né? Tava em placentas separadas. Não tava sendo gerada na mesma placenta. Tava em placenta separada. Aí, quando foi um dia, eu comecei a passar muito mal, sabe? Muito mal. E chamei minha cunhada, falei pra ela, eu não tô bem, me leva no médico. E ela me levou, né? Quando ela me levou no médico, eu tava tendo pré-eclâmpsia. Só que os médicos não queriam mexer, porque uma gravidez de 6 meses, eles falaram, né? A mãe e a criança correm risco, então eles não deram muita atenção. E eu comecei a passar muito mal, e eu lembro como hoje, eu no hospital, sentada, passava o médico do lado, outro do outro, e eles não faziam nada, e eu ruim, eu já tava vendo nada, estrelinha, passando muito mal, minha pressão subindo. Eu só lembro na hora que eu desmaiei, e quando eu acordei eu já tava na mesa do parto para fazer uma cesárea. Eu nunca vou esquecer o nome daquela médica que é doutora Carolina, que foi um anjo na minha vida aquele dia, que eu acordei, eu na mesa, né, naquele pré-eclâmpsia, ouvindo e não ouvindo, aquela turbulência na mente que é horrível para quem já teve. E eu lembro que eu consegui ouvir ela falando assim pro anestesista, dá anestesia que eu vou fazer o parto nela. Bem longe. E o anestesista falava que não ia fazer isso porque ia perder eu e a criança. E ficou esse empate dos dois conversando. E ela falou que se responsabilizava. E ele falou, então tá bom, se você se responsabiliza. E foi quando deu anestesia em mim e ela fez o meu parto. Minha bebê nasceu de 6 meses. Minha bebê não tinha nem 1 quilo, ela tinha 900 e poucas gramas. Ela nasceu de 6 meses, com 45 centímetros. Eu não vi ela, né? Eu não vi choro nem nada, porque eu apaguei, né? Quando eu acordei do parto, eu tava numa sala e aí minha cunhada falou que eu já tinha levado ela pra UTI. Eu não tinha visto o tamanho dela nem nada. Tinha levado ela pra UTI e eu fiquei nessa sala. Só que nessa sala de recuperação que eu fiquei, eu passei muito mal de novo. Eles não conseguiam controlar minha pressão. E aí eles queriam me mandar pra CTI, né? Pra ficar internada lá onde é a parte, né? Que tem mais equipamentos, tudo, né? Tipo uma UTI. Aí a minha cunhada começou a orar, pedir muito pra Deus, tudo, mandando mensagem, a gente pedindo pra Deus ter misericórdia, guardar tanto eu quanto a criança, né? Que eu tinha meus outros filhos também. E aí eu fui melhorando, melhorando, eles conseguiram controlar minha pressão. Quando foi no outro dia, à noite, né? Eu queria ver minha criança, eu queria ver, né? Só que assim, gente, eu não vou mentir, na minha mente eu pensava assim, essa criança não vai vingar. Porque eu pensava assim, uma criança de 6 meses, como que vai vingar? Como que vai viver, né? Não, na minha cabeça eu não via isso, essa obra de milagre, né? Mas eu tive que viver esse milagre na minha vida. E aí eu fui ver meu bebê. A doutora veio, me levou um pouquinho, eu fui ver meu bebê. Gente, eu não consegui. Quando eu entrei dentro daquela UTI com tanto de criança e que eu olhei minha bebezinha daquele tamanho, muito pequenininha. Eu tenho uma foto dela no final do vídeo, eu vou pedir pra minha filha pôr. Muito pequenininha. Muito inocente. Eu falei, ela não vai vingar, sabe? Entrou uma tristeza no meu coração, eu falei, Deus vai levar minha filha, né? Porque eu achava que eu não sobreviveria. Eu, no meu ponto de vista, eu achava que não ia viver. E ali começou a nossa batalha, né? Passou 3 dias, eu tive alta, minha filha ficou internada e todos os dias eu tinha que ir com cesárea, pegar 2 ônibus e ir lá no hospital tentar dar mamar pra ela, porque ela não mamava, ela não abria a boca porque era muito pequenininha.
Então eu tinha que tentar enfiar o peito para poder ela mamar, ela não mamava. Tanto que teve um dia que o médico teve que começar a tirar e dar no copinho para poder ela ir tentando, né, se alimentar. Então ela vivia só no soro, na sonda e passando os dias e aquela aflição que o hospital, para quem sabe, 28 dias parece anos, porque é horrível. E eu deixava os meus outros filhos em casa, eu ia pro hospital de manhã, eu ia pro hospital à noite, e o telefone tocava, já me dava aflição, porque pra mim já era alguém falando que ela não tinha sobrevivido, e os dias angustiantes passando, sabe? E eu clamava e pedia, e orava, pedia oração. Quando foi um dia, eu cheguei na igreja e fui buscar a palavra, e falei com Deus, falei, Deus, me responde, se o Senhor estiver achando graça, né? Porque Deus ele não é obrigado a responder pra gente, mas a gente pede. Falei, me responde se minha filha vai viver ou se o senhor vai levar ela. Porque se o senhor falar que vai levar, eu já conforta meu coração, né? E aí, o médico falou pra mim que ela ia ficar de 3 a 4 meses no hospital. E aí, eu fui na igreja, nunca esqueço. Deus mandou a palavra e falava assim, é vida, não é morte, e antes de um mês eu tiro de dentro do leito da UTI. Eu peguei aquela palavra pra mim, guardei dentro do meu coração e eu tinha certeza que ia cumprir na minha vida. E de repente foi passando os dias, passando, quando deu mais ou menos uns 26 dias, o médico virou e falou assim pra mim, ó, a gente vai tirar ela da UTI, porque ela já tá melhorzinha, tudo já tá fora de perigo, já amadureceu o pulmão, ganhou um pouquinho de peso, e vamos mandar ela pro berçário, né, pra continuar o tratamento no berçário. Tá bom, mandou ela pro berçário, tudo, eu vi ela lá um dia no berçário. Quando foi no outro dia que eu cheguei, eles falaram que ela ia ter alta. Nossa, eu fiquei numa alegria muito grande. Aí na mesma hora que falou que ia ter alta, eles voltou e falou assim, ó, a gente ia dar alta pra ela, mas a gente fez os exames, ela vai ter que tomar um antibiótico 10 dias, porque deu uma infecção no sangue, então ela vai ter que tomar um antibiótico 10 dias na veia, então ela vai ter que ficar aqui no hospital. Eu virei pro médico, ali não foi eu, ali eu vi que Deus tomou minha boca, eu virei e falei, doutor, o Deus que eu sirvo falou que ela vai sair antes de um mês do hospital. Se ela ficar 10 dias aqui, vai passar de um mês. Vai passar muitos dias, vai passar tipo 1 mês e 10 dias, 1 mês e 8 dias. Então, doutor, repete esse exame. Porque eu tenho fé em Deus que minha filha vai sair desse hospital esse mês ainda, antes de dar um mês. E aí ele vendo meu desespero tudo, como era particular, tudo, ele foi repetir o exame. Falou, tá bom. Repetiu o exame. Quando foi no outro dia que eu cheguei lá no hospital, que eu perguntei da minha bebê, eles já tinham tirado ela da incubadora fechada e colocou na incubadora aberta, porque disse que ela estava muito espertinha. E quando deu 28 dias exato, que eu cheguei lá, que eles falaram que ela ia ter que tomar esse antibiótico, o médico veio com 2 papel na mão, 2 exames, falou pra mim, eu não sei o que aconteceu, mas esse exame aqui, ela tá com uma taxa muito alta de infecção. E esse exame que a gente repetiu, não tem nada. Então a gente vamos optar pelo que a gente acabou de fazer. Então a sua filha tá de alta. Cumpriu a palavra de Deus. 28 dias, a minha filha saiu da UTI. Pra honra e glória de Deus. Depois ela pegou uma infecção. Não é infecção, como que eu falo o nome? Ai, não é pneumonia. É outro nome que fala. Broncolite. Depois ela pegou broncolite. Ficou uns dias internada também com broncolite, mas curou. Hoje ela tá com 14 anos. Uma moça linda, perfeita, inteligente, sabe? É um verdadeiro milagre na nossa família. Tem muitos milagres que Deus já fez, mas é um verdadeiro milagre. Hoje eu entendo, quando eu fui atropelada, aquela moça que apareceu falando que era pra levar no hospital pra ver o bebê, ela era um anjo, porque ninguém sabia que eu tava grávida, nem eu mesmo. E como que ela chega lá e fala pra poder ir ver o bebê? Então ela sabia, né? Deus já tinha mostrado, de alguma forma aparece como um anjo na nossa vida. Hoje eu entendo que Deus tem propósito na nossa vida e que quando tem que nascer, tem que vir, né? Porque era gêmeas e um realmente não vingou e ela veio, nasceu de 6 meses e tá aí. Então muita coisa hoje eu entendo, né? Que eu tive que passar. Não é fácil passar, na hora que a gente tá passando a tribulação, a angústia, não é fácil. Mas eu quero falar o que pra você? Às vezes você que tá aí do outro lado, que você vai ver meu vídeo, às vezes o seu sonho é ter um filho, às vezes o seu sonho é alcançar um milagre, às vezes o seu sonho é ter mais intimidade com Deus, a tua vontade. Então, foca na tua fé, na sua força de vontade. Sabe que Deus ele existe e saiba que Deus ele tá ali para todos os filhos dele, para todos, sem exceção.
Basta nós crer, ter fé, buscar. No dia que o médico falou que minha filha ia ficar mais 10 dias, eu coloquei minha fé em ação e falei, não, eu sei o Deus que eu sirvo e eu creio porque Deus falou que ia tirar ela antes de um mês do hospital. E Deus tirou ela com 28 dias de dentro daquela UTI. Uma bebezinha que não tinha nem... quando ela saiu, ela não tinha nem... Acho que 2 quilos, ela ia ter 2 quilos, né? Tava com 1,9 kg e pouca. Saudável, sabe? Depois disso, quando ela tava com 1 aninho também, ela sofreu um acidente, caiu da escada, bateu a cabeça, né? A cabeça dela ficou transfigurada, sabe? Veio tudo para um lado só. Deu traumatismo craniano externo nela. Então, assim, ela é um verdadeiro milagre na Terra. Eu falo pra ela que a história dela de vida já começou desde o meu ventre, né? Porque eu descobri a gravidez de 4 meses, ganhei ela de 6, o processo que a gente passou no hospital. Depois, quando ela caiu também, né? Da escada, Deus guardou, porque é uma escada de 14 degraus. Uma criança de 1 ano bateu a cabeça. Então, Deus foi fazendo muito livramento, né? Então, eu quero falar pra você, não desista do seu sonho. Não desista do seu propósito. Se Deus te fez uma promessa, fica firme na promessa que Deus te fez, porque Deus vai cumprir a promessa que Ele te fez. Pode passar o tempo que for, promessa de Deus não volta atrás. Às vezes a gente desanima, às vezes a gente acha que a gente não alcança, que a gente não é digno, mas se Deus te fez essa promessa ardeu dentro do teu coração, Deus vai cumprir na tua vida. Seja o que for, seja a promessa que Ele fez na tua vida, Ele vai cumprir. Só que também a gente tem que aprender que a gente tem que servir a Deus por amor. A gente tem que fazer entrega para Deus de coração. Não é só esperando alguma coisa em troca, né? A gente tem que amar o nosso Deus, honrar o nosso Deus, adorar o nosso Deus em todos os tempos da nossa vida. O tempo tá tão difícil. A gente tem que amar uns aos outros, amar o próximo, cuidar do próximo. Porque cada dia mais tá piorando, tá ficando difícil. A gente tá vendo o que tá acontecendo por aí, né? E família é sagrada. E o que o adversário quer? Destruir família. Porque ele sabe se ele conseguir destruir separar um pai, separar uma mãe, separar os filhos, jogar os filhos nas drogas, nas bebidas, nas prostituições do mundo, ele sabe que ele destrói família. E Deus, ele veio para unir família, né? O propósito de Deus é união, é paz, é alegria, é amor. Mas o adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, cuidam da família de vocês. Amam a família de vocês, protegem em orações. Tem coisas que a gente não vai poder fazer, mas os nossos joelhos dobrados no chão, Ele faz. Protege sua família em oração, pede para Deus blindar a tua casa, pede para Deus blindar teus filhos, guardar a tua casa, guardar teus filhos, guardar teu casamento, guardar teu emprego. Oferece a tua vida para Cristo, entrega de coração para Deus. Deixa Deus entrar, deixa Deus fazer morada, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus cuidar das tuas feridas. Qualquer coisa que você estiver passando, qualquer processo que você estiver passando, saiba que você não está sozinho, que Deus está ali junto com você. Deixa Deus cuidar, sabe? Se entrega, deita no colo de Deus e fala, eis-me aqui. Às vezes a gente, ser humano, a gente quer resolver tudo do nosso jeito e acha que a gente dá conta. Mas não, a gente tem um Salvador, a gente tem Cristo, que Ele veio para essa terra, Ele sofreu, Ele passou, mas Ele venceu. E nós também vamos vencer essa terra, tá bom? Então, eu fiz esse vídeo com muito carinho para vocês. O próximo vídeo vai ser da minha quinta filha também, que é uma obra muito linda da vida dela, da Alice. E depois a gente vai entrando em outros assuntos do dia a dia, tá? Parte espiritual, força, fé, foco, né? O que eu falo para todo mundo, a gente pode até cair, mas a gente nunca pode ficar no chão. A gente tem que blindar a nossa mente para as coisas negativas, né? E pôr positivo. Porque se o mundo já tá tão difícil, se a gente ficar só murmurando, reclamando, vai piorar, não vai resolver nada. Então vamos cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alma, do nosso corpo, espírito, tudo junto. Porque é um conjunto para poder a gente estar bem e um dia a gente vencer e sair dessa terra e alcançar a terra prometida que Deus prometeu pra gente lá no céu, tá bom? Um abraço para todos, um beijo. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir. Já agradeço os meus 126 inscritos, tá? Obrigado por estar aí com a gente. E vamos lá. Em breve, mais vídeo novo pra vocês. Tchau!